Olá, boa noite, gente. Deixa eu acertar aqui, ver se fica tudo bem para nós. Espero que todos estejam bem. Deixa eu acertar aqui para não ficar nada. Acho que agora tá melhor. Vamos lá. Começando mais uma live falando de promoção da saúde para o paciente com câncer, né? Trazendo qualidade de vida e diminuição dos seus sintomas, que é super importante que a gente trabalhe sobre esses aspectos. Então, vamos esperar mais um pouquinho o pessoal entrar e aí a gente já conversa sobre esse assunto que é tão importante para tanta gente, né? Para vocês que estão vivenciando isso, né? Esse desafio que é o tratamento oncológico, a gente está aqui para te ajudar, tá aqui para segurar na tua mão e a gente passar pro lado de lá de uma forma muito mais leve, né? Passar pro lado de lá do pós-tratamento, que isso que para nós é super importante, não é mesmo? Vamos aguardar mais um pouquinho. Eu tô achando que esse negócio não tá segurando, deixa eu arrumar. Acho que agora ficou melhor. Não cair não dá, né, gente? Então vamos lá. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Né? Estamos começando aqui mais uma live sobre promoção da saúde para pacientes oncológicos, né? E nessa oportunidade que a gente tem aqui, nós ensinamos, né? Ensino vocês quais são as possibilidades que vocês têm para cuidar da saúde, apesar do diagnóstico de câncer que é tão desafiador. E assim, é possível termos qualidade de vida e diminuição de sintomas com algumas estratégias, com alguns instrumentos que a gente utiliza para que esses sintomas não sejam mais agravados ou às vezes nem percebidos por vocês que estão vivenciando esse processo, né? Lembrando que mesmo que já tenha passado pelo tratamento oncológico, alguns sintomas eles perduram pós-tratamento. E a proposta aqui é que a gente sim trabalhe nessas questões para que também esses sejam diminuídos, né? Então sejam bem-vindos. Ah, Nath, que saudade de você! Beijos! Aluna querida, faz tempo que não vejo. Os outros também, sejam bem-vindos. Carlinha, que linda, veio aqui participar comigo. Muito obrigada, gente. Sejam bem-vindos mesmo. Então, hoje, em particular, nós vamos falar por que engordar é tão bom para o tumor. Olha que frase. Porque engordar é tão bom para o tumor. Sim, precisamos pensar nisso. Eu sou a professora Maíra Trevisani, sou mestre em promoção da saúde, especializada em pacientes oncológicos, trazer promoção da saúde para o paciente oncológico, tá bom? Então, hoje nós vamos conversar justamente sobre isso. Por que engordar é tão bom para o tumor? Olha, né, que situação que nos colocamos. Então, quando a gente fala aqui, né, quando nós falamos de engordar, né, falamos de obesidade ou sobrepeso, né, como vocês quiserem chamar, saindo daquele peso que transmite saúde, né, ele já é associado a uma situação muito abrangente que vai além, né, de algum conhecimento que muitas pessoas tem, que é a associação com todo o processo que envolve não só o câncer, mas diversas doenças crônicas, tá bom? Que muitas vezes são associadas ao diagnóstico. Então, muitas vezes o paciente vem com o diagnóstico de câncer, mas ele já apresenta um diabetes, a própria obesidade é uma doença crônica, né? Então, além de outras doenças, que quando a gente chama de doença crônica, é aquela doença que a gente trata, mas ela não tem cura. E quando entendemos o mecanismo desse processo de obesidade ou de engordar, de aumentar o peso, começamos a entender melhor o ser humano. Olha que interessante, né? Porque o ser humano que desenvolve essa patologia chamada obesidade, né? Essa doença, nós vamos observar que mesmo que nós utilizemos várias ferramentas que temos por aí, se nós não entendermos o ser humano, essas ferramentas, nenhuma ferramenta ela funcionará.
né? Então, quando a gente fala de um processo de obesidade, a gente precisa olhar para o ser humano que está passando por esse processo de aumento de peso. E quando a gente olha para o cenário oncológico, então, aí que a gente precisa ter mais atenção, porque sim, engordar faz bem para o tumor, não faz bem para você, mas faz bem para o tumor, tá certo? E quais seriam essas ferramentas, né? Quais seriam essas estratégias que a gente tem para que a gente não engorde? Aí vocês podem me dizer aí, que acredito que seja até claro para vocês. Dieta, exercícios físicos, medicação, né? Muito a gente ouve sempre a respeito disto. Mas quando nós olhamos para o ser humano que está vivenciando esse cenário de engordar, né, propriamente dito, vamos entender que nenhuma dessas ferramentas resolvem o problema dele. E eu tô dizendo claramente aqui uma coisa, que vocês vão achar que eu tô sendo contraditória com a minha própria missão, mas eu não tô. O exercício físico, de forma isolada, sem entender o ser humano, não emagrece ninguém, tá? Só o exercício, olhar só o exercício, vai emagrecer? A pessoa só praticar o exercício, seja ele qual for, vai emagrecer? Não vai, tá bom? Olha que sério, isso não resolve o problema. Assim como, se você só trabalhar com a dieta, você pode até ter uma diminuição de peso ali, mas não vai resolver o problema. E a gente vai entender por que não vai responder, não vai resolver o problema da obesidade, tá? Então, isso tudo por quê? A gente precisa entender o que é a obesidade. A obesidade não é só aquele perfil que a gente observa ou a gente mesmo se enxerga como maior, como algo além do que estava, né? Ou a minha roupa não cabe, ou eu não estava assim antes, eu tô percebendo que eu tô me sentindo mais pesado, mais pesada, eu tô sentindo assim que eu tô ficando ofegante. Não é só isso. Tudo isso, a obesidade, ela envolve sim um ganho de peso, mas ela também está associada a um comportamento. Um comportamento que a gente chama de um comportamento obesogênico. Olha que nomão. É um comportamento que propicia, que ele é favorável ao aumento de peso, né? Então, assim, se falar, às vezes a gente olha assim, quando a gente imagina o universo oncológico, porque você pode falar assim, nossa, Maria, mas você está falando de obesidade, mas no universo oncológico estou um pouco confuso. Isso porque essa confusão ela pode acontecer? Porque muitas pessoas, gente, se eu falar para vocês câncer, né? Se você se você foi diagnosticado agora ou se você não está vivendo isso, talvez venha isso na sua cabeça, mas provavelmente virá de uma mesma forma. Uma pessoa magrinha, né? Assim, uma estrutura mais frágil, magrinha, sem cabelo, a pele um pouco abatida, é meio que um estereótipo. Mas a gente vai observar que isso não é a realidade dos pacientes oncológicos. A maioria dos pacientes oncológicos tem a obesidade associada ao seu diagnóstico. Olha só, muitos pacientes têm, por exemplo, diabetes tipo 2 associado ao diagnóstico de câncer também. Há uma hipertensão arterial, né? Há uma circunferência abdominal acentuada que vai caracterizar também, né, 3 dessas doenças juntas, é considerada algo que a gente chama de síndrome metabólica, ou seja, o metabolismo dela está com problema. Por quê? Porque está com obesidade. E o câncer, gente, o câncer tem um agravante nesse processo. Por quê? O câncer, né, ele é uma mutação, né, da célula que a gente traz, ele é uma leitura do DNA de forma equivocada, vou chamar assim, que temos vários agentes que propiciam essa leitura equivocada, tá? Pode ser genético, né, faz essa leitura, mas pode ser epigenético, ou seja, o seu comportamento manda uma informação para que aquele gene seja lido de forma errada.
E essa célula, uma vez que ela é lida errada, ela se multiplica de forma equivocada, podendo se transformar em tumor. Tá? Se explicando muito sucintamente, se ficar dúvida, gente, vocês sabem, podem mandar pergunta aqui que o que eu puder responder eu respondo agora, senão a gente busca informação e traz para vocês depois. Mas o que acontece no ambiente que tem obesidade? A célula adiposa, que é a célula de gordura, né, essa camadinha mais molinha, vamos chamar assim, essa célula adiposa, ela provoca no nosso organismo, de todos, tá? Independente de ser paciente oncológico ou não, inflamação. Esta inflamação, ela se torna sistêmica, né? O corpo inteiro fica inflamado, não é só, eu só tô com um pouco de barriga, tô inflamado só na barriga, não. Inflama de forma sistêmica e manda a informação para minha célula equivocada. Porque a inflamação mostra que algo está errado, então a leitura não fica igual, não fica correta, fica assim, confusa. E isso vai propiciar ao desenvolvimento de uma célula que faz uma leitura equivocada, que pode se transformar numa célula tumoral. Então, uma pessoa que traz aumento de peso, sobrepeso ou obesidade, ela é fator de risco altíssimo para desenvolvimento de câncer. E isso falando só em comportamento. Se isso for associado à genética, que acredito eu, se algum familiar nosso não desenvolver o câncer, dificilmente a gente vai descobrir se a gente tem câncer ou não, porque não é comum fazer exames genéticos para saber se tem marcador tumoral ou não, né? Se for associado a algum marcador tumoral genético, aí as chances de desenvolvimento de algum tipo de câncer aumenta drasticamente. Tudo bem, posso prevenir? Posso. Como eu disse, a gente tem que olhar para o ser humano, né? Mas quando a gente já está num processo de diagnóstico de câncer, você pode imaginar, o tratamento por si só vai fazer com que eu perca peso. Não é assim. Gente, muitas vezes o paciente não se atenta à informação que o médico passa para ele, que é: você precisa controlar o peso durante todo o seu tratamento. Porque talvez você já esteja em sobrepeso, você não pode aumentar mais. Aí o paciente não percebe, acha que isso às vezes passa desapercebido, que são tantas coisas para pensar, a cabeça fica muito confusa, né? Por paciente lidar ali com todas as informações de uma única vez. E isso acaba que, né, ele vai se preocupar com a quimioterapia, vai se preocupar se vai fazer cirurgia, quais os efeitos adversos que eu vou ter, quando que eu tenho que voltar para o hospital e tudo mais. Mas quando o médico diz isso, ele não aprofunda. Mas o que está por trás disso? É mais ou menos o seguinte, como eu disse a vocês, o tumor, ele gosta do ambiente inflamatório. Ele gosta, ele se sente bem ali, porque a chance dele replicar é muito maior. Por um detalhe importante, quando a gente está no sobrepeso ou na obesidade, a gente tem uma depressão do nosso sistema imunológico também. Porque eu aumento o meu processo inflamatório, o meu sistema imunológico tem que dar conta de combater toda aquela inflamação, tá certo? E como que o meu sistema imunológico vai combater a inflamação que é generalizada e também uma célula que está lá começando a se multiplicar de forma equivocada, podendo se transformar num tumor? Como que ele vai combater? É uma carga muito grande para o sistema imunológico, vocês entendem? E aí essa célula tumoral acaba passando desapercebida, porque ela começa pequenininha em comparação às outras células de gordura que a gente tem lá no nosso corpo, que está provocando inflamação. E muitas vezes aquele processo que a gente chama de processo carcinogênico, ou seja, está se transformando num tumor, ele passa desapercebido. E por isso que muitos cânceres, a maioria deles, tá, gente? Ele não desenvolve do dia para a noite. Ele acontece ao longo do tempo, de 5, 10, 15, até 20 anos para esse tumor aparecer e ser diagnosticado. Mas ele está diretamente relacionado também, além de outros fatores, com a obesidade. Então, quando o médico fala, olha, precisamos controlar o seu peso, é porque ele está ali
ele vai buscar, o médico, estratégias para combater o tumor, certo? É para isso que a gente faz todo aquele procedimento. Se submete à cirurgia, se submete à quimioterapia, se submete a uma radioterapia, imunoterapia, todas as terapias que a ciência tem aí a nosso dispor para combater o tumor, elas serão utilizadas e prescritas pelo seu médico. Mas o médico está falando o que para você? Olha, me ajuda. Porque o que adianta eu tentar combater o tumor se você alimentar o tumor com o seu comportamento obesogênico, ou seja, o seu comportamento que promove mais célula adiposa, que faz com que essa célula ela enche de tal forma que atrapalhe, né, todo o seu processo quimioterápico, todo o seu processo radioterápico, ou seja, você está ali combatendo um tumor e ao invés de você ajudar o seu tratamento, você está lá falando, tá entrando droga para combater e você tá procurando, sem saber, tá, gente? Isso é muito inconsciente. O paciente não sabe dessa informação porque o médico nem tem tempo para passar essa informação. Ele só pede, ó, controla o seu peso, né? Mas nós estamos aqui para ajudar nesse sentido. Então, você vai estar lá, se a gente não mudar esse comportamento, mas entender como se faz para mudar esse comportamento, você vai estar lá auxiliando o tumor em detrimento do seu tratamento. Olha que coisa insana. Porque o tratamento ele é tão desafiador. A gente acha que nossa, eu tô indo lá tomar todo dia, né, que o médico prescreve minha quimioterapia de 15 em 15 dias, ou uma vez por semana, ou eu tô tomando minha medicação oral, ou eu tô indo fazer radioterapia todos os dias. Mas se não perceber que se há um comportamento obesogênico, ou seja, um comportamento de aumento de célula adiposa, que não está só associado à alimentação, tá? A gente vai falar sobre isso, não está só associado ao que você come, mas e sim é como você se comporta, você ao invés de ajudar, você está se auto-boicotando. Olha que situação difícil. Aí, por isso que muitas vezes a gente, né, na prática a gente vê por que um paciente tem desfechos clínicos, né, diante do tratamento muito mais sem sintomas em relação a outros. Porque quando a gente vai olhar o ser humano, o comportamento do ser humano, nós vamos identificando que mesmo de forma inconsciente, porque sim, gente, essa informação precisa chegar a todos os pacientes, sim, claro que sim, mas é algo muito novo. Né? São pouquíssimos os profissionais que falam sobre isso, né? E então a gente precisa divulgar essa informação. E o médico, como eu disse, às vezes não tem tempo hábil para explicar detalhadamente. Então é inconsciente que o paciente está tendo um comportamento que tá boicotando a própria saúde. Aí a gente observa isso e fala, peraí, a gente precisa ajudar, tá certo? Então quando o paciente chega para mim, primeira coisa que eu preciso olhar como é o estilo de vida dele. Então, quando a gente fala de estilo de vida, parece assim algo... como que a gente pode dizer? Às vezes as pessoas acham que é só uma modinha. Eu já ouvi isso. Ah, essa modinha aí não vai me pegar, não. Não é modinha. É informação. E essa informação pode se transformar em qualidade de vida. Porque através da informação pode gerar uma ação que vai ter um resultado que pode ser positivo ou não, de acordo com a conduta ali que você tiver. Mas para isso a gente precisa saber que existe, tá certo? Então, quando a gente fala do ponto de vista oncológico, né, a gente está falando aqui, tanto no caso de prevenção, falamos aqui, né, dentro do processo de tratamento, mas pós-tratamento é super importante. Porque muitos pacientes, gente, e olha, alguns que eu tive a oportunidade de trabalhar, eu observei isso. Que desafiador é manter o peso pós-tratamento. Muito desafiador, né? Principalmente as pacientes com câncer de mama, elas têm ali um processo hormonal, às vezes, que faz ali a interrupção de hormônios, porque o tumor se alimenta também do hormônio que ela produz, que gera nela uma menopausa, que, gente,
é aumento da circunferência abdominal, né? Porque vai reservando mais gordura nessa região por conta de todo o processo de menopausa, que fatalmente ela aumenta de peso. E olha o perigo que eu vou falar para vocês. A nossa mama, ela tem célula adiposa. Se eu fico nesse vai e vem de aumento de peso, aqui também aumenta. Vocês já repararam isso, as meninas que estão aqui? Quando aumenta o peso, a mama aumenta? Quando diminui o peso, a mama diminui? Porque tem célula adiposa aqui também. E aí, se nessa célula adiposa eu já fiz tratamento, mesmo que eu tenha feito... Ah, Maíra, eu já fiz mastectomia, tô livre. Tudo bem, mas você está em remissão. Remissão significa o quê? Olha, vamos ficar acompanhando de 6 em 6 meses, depois de 1 ano em 1 ano, pelo menos até 5 anos, para ver se esse tumor não volta. E aí, as pessoas podem aumentar o peso, porque aumentam, tá? Muitas vezes aumentam. O que acontece, gente? Qual é o perigo? Vocês já sabem, acabei de dizer. A chance desse tumor voltar. Ou do desenvolvimento de um novo tumor. Porque a gente já sabe, uma vez com tumor, todos os alertas se acendem. Peraí, pode ser que outra célula mute aí, a gente precisa observar. Por isso fica em acompanhamento de 6 em 6 meses e depois isso passa. Tá bom? Por isso que a gente chama que é uma doença crônica. Você pode ter a remissão da doença, mas tem que acompanhar, né? Precisa observar. E aí, com esse aumento de peso pós-tratamento, as chances também vão lá em cima. A gente quer isso? Tenho certeza que não. Tô falando por mim, mas acredito que não. Eu nunca ouvi uma paciente falar pra mim, nossa, tô super com vontade de engordar pra ver se eu tenho câncer novamente. Não existe isso, né, gente? Né? Então, uma pessoa em sã consciência não vai se desejar isso naturalmente. Então, quando a gente olha para esse cenário, a gente observa que engordar faz bem pro tumor. E aí, você quer combater o tumor favorecendo o ambiente onde ele está? Não. Não podemos fazer isso. E por isso que os tratamentos complementares se fazem necessários. Quais são eles? Né? Existem inúmeros, né? Dentro de um processo aí fora o medicamentoso. Mas aqueles que aqui a gente trabalha, eles vão atuar, como eu disse, no ser humano, entendendo o estilo de vida dele, buscando diminuir, primeiro entendendo como que ele lida com determinados pontos da vida dele, para que ele possa administrar isso de forma mais segura e menos sofrida. Por quê? Quando a obesidade se instala, a gente tem uma desregulação que é na sensação de saciedade, ou seja, estou satisfeito ou satisfeita, e numa sensação de fome. Há uma desregulação, que são hormônios que regulam isso, porque está tudo inflamado e aí as conexões ficam complicadas, que aquele que está passando por um processo de obesidade, né, dessa patologia, ele fica com a sensação de fome muito mais acentuada do que a sensação de saciedade. E cada vez parece que ele come mais. Aí as pessoas dizem, o estômago dele está dilatado. Realmente, vai aumentar, com certeza. Mas a questão maior é a questão hormonal, de como isso está se conectando com o cérebro dele, com a informação que eu estou mandando. Né? E sem falar outros problemas associados, né? Que a gente pode falar de pâncreas, pode falar de fígado, mas vamos parar aqui pela sensação de fome e saciedade, senão a gente fica aqui a noite inteira. Eu, por mim, não me incomodo, mas não quero atrapalhar a vida de vocês e quero vocês aqui comigo, tá bom? Então, essa saciedade fica desconectada. E aí, como falar para uma pessoa que está num processo obesogênico, ou seja, a obesidade já está instalada, o sobrepeso já está ali, que ela precisa comer menos? Como eu falo isso para a pessoa? Que maneira eu atuo dentro dela? Ela já está passando por um processo oncológico, ou já passou por um, e eu ainda tenho que falar para ela comer menos. Sendo que, aí é o ponto X da questão, que é por isso que a gente tem que entender a cabecinha do ser humano. A comida, ela libera, né? Ela libera, assim que a gente ingere, papilas gustativas começam a trabalhar, assim que a gente ingere, ela manda uma informação para o nosso cérebro de liberação de hormônios de prazer.
Uma pessoa que está passando por um processo oncológico, né? Se ela não tiver fortalecida em outros aspectos, a comida vai ser a fuga dela. Aí você fala, mas Maíra, eu não vou ter náusea, eu não vou ter vômito. Olha, gente, pode ser que tenha, mas tem que ser controlado. Não é normal que tenha, não é para ter. Você não pode ter vômito todos os dias, não pode, tem que controlar, senão vai ser internado, vai interromper tratamento. Não é para ter. O médico vai trocar medicação, você vai diminuir, você precisa se alimentar, né? Porque lembra, o sistema imunológico está sendo solicitado. A alimentação vai trazer esse reforço. Mas que alimentação? Os alimentos que dão mais prazer são aqueles que trazem, que tem muita caloria, ou seja, aqueles que são ricos em carboidrato. Né? O que são carboidrato, Maíra? A batata inglesa, o macarrão, o arroz branco, esses alimentos que a gente digere rápido e logo sente fome, tá? Esses assim, porque eles vão lá para o nosso corrente sanguínea como açúcar. E açúcar, gente, vocês já viram criança? Vocês já deram doce para a criança à noite? A criança está morrendo de sono. Sabe, eu tenho 2 crianças aqui, eu sei bem como é. Se você der doce para a criança às 9 da noite, aperta um botão de felicidade e de vontade de pular na casa inteira, que você fica maluco, tá? Porque o açúcar, ele provoca um processo de liberação de dopamina, de hormônios de prazer. E a pessoa fica extremamente feliz, disposta, quer fazer, quer acontecer. Só que no ambiente oncológico tem um problema. O tumor, ele é uma célula, gente, eu tenho muito respeito por essa célula, tenho mesmo. Porque quando você estuda ela, você fala, caraca, você é inteligente pra caramba. Por isso é tão difícil combater você. Esse tumor, ele é tão rápido na multiplicação dele, ele é tão eficiente, porque ele se autonutre também, que ele é altamente, ele tem fome de energia. E quem dá energia? O açúcar. Ele adora açúcar. E aí, a Nath está falando aqui, o álcool, tá desesperada, o álcool dá probleminha. Por isso que o controle de tóxicos a gente faz muito com o paciente oncológico. Porque pode dar probleminha assim, não só pela químio, pelas drogas ingeridas para combater, mas por conta de todo esse processo que eu estou explicando aqui. E você, Nath, que entende de alimentação, tá entendendo o problema, né? Que bom. Então, o tumor, ele gosta de açúcar. E aí a gente tá jogando contra a gente de novo, tá vendo? Então, como que a gente faz? Qual que é o cenário que a gente precisa encontrar? Ah, Maíra, mas você falou que exercício físico não resolve. Não resolve. Gente, vocês podem se matar. 1 hora na academia, em casa, onde você quiser fazer. Se você não entendeu o cenário, você vai continuar do mesmo jeito. Senão, todo mundo estaria incrível, né? Quanta gente vive na academia, até meus pacientes que passam 3 vezes, 4 vezes na academia, já tá maravilhoso. Porque não é só isso, né? O exercício, ele precisa ter substrato, ele precisa ter energia ali, para que ele transforme toda aquela força naquilo que a gente busca num paciente oncológico, que é músculo, capacidade cardíaca. A gente precisa promover isso nele. E o paciente oncológico tem um outro probleminha técnico que acontece. Às vezes, você pode pensar, nossa, Maíra, mas eu sou magro, estou passando por tratamento oncológico, então eu estou tranquilo, posso comer um pouquinho, né, dessas coisas, não vai me atrapalhar. O câncer, ele passa por um processo que é chamado de sarcopenia obesogênica. Não se assustem, eu vou explicar. Sarcopenia é o fato de você perder massa muscular, tá? Você perde massa muscular com o tratamento. Só que você perde massa muscular, mas você tem ali a proliferação, o desenvolvimento do aumento da célula adiposa, da gordura. Não é que o músculo vai se transformar em gordura, tá? Não é isso. É que com a perda muscular, a gordura se acentua, né? Você tem menos massa magra, menos músculo e mais gordura, porque todo mundo tem gordura, todo mundo tem músculo. Mas no processo oncológico, você fica com uma balança desregulada. E aí, por mais que a pessoa esteja magra, aparentemente, ela está obesa, porque ela está com células adiposas em um nível superior à célula muscular dela, à massa muscular dela. Entendem?
Então, quando a gente fala, né, quando eu falo com vocês que estão passando por isso, a gente tem que olhar para alguns cenários. Primeiro, a obesidade é um grave problema e a gente precisa combater ela também, não só o câncer. Né? Mas a obesidade, ela não é algo que a gente aperta o botão e a gente passe a não ter mais esse problema ou vou lidar rapidamente, tive câncer, pronto, mudei minha vida. Não, é uma mudança no estilo de vida. E quando a gente fala em mudança, nem todo mundo gosta de mudar, né? Porque mudança remete a algo que eu perco o controle. Já pararam para pensar nisso? Toda mudança remete a um frio na barriga, fala, meu Deus, o que vai acontecer agora? Mas isso a gente já está vivendo porque diagnosticou com câncer, então tudo muda, né? A grande maioria da vida muda, né? E a gente precisa se adaptar. Associado a essa mudança, é o que eu gosto, né? De quando eu começo com um trabalho de intervenção, trabalhar com o paciente, é primeiro enxergar esse cenário que ela vive, que ele vive, né? Qual é seu estilo de vida? Como você desenha a sua vida? Como? Que alimentos você gosta de ingerir? Como você gosta de se alimentar? Em que horários no dia? Como é mais favorável para você? Qual a quantidade do que você come? E quantidade, gente, não tem nada a ver. Eu como muito ou como pouco. Para mim, muito pode ser um prato cheio e para você pode ser pouco e vice-versa, né? Tem que saber mais ou menos, uma colher de arroz, 2 colheres de arroz, eu gosto assim porque assim fica mais fácil para eu medir, né, para eu ter a dimensão daquilo que está acontecendo com o meu aluno ali, com o paciente oncológico. Então vi mais ou menos qual é o cenário, sem olhar de julgamento, lembrando que a obesidade é um processo comportamental e, como eu disse, traz disfunções hormonais, então não é fácil pedir para parar de comer, até porque muitos alimentos causam vício, como o açúcar, eu expliquei isso para vocês, né, porque eles libera felicidade, eu gosto. Né? Ninguém, por exemplo, fazendo um paralelo aqui, vocês me permitam, ninguém usa droga porque a droga é ruim. Né? A gente tem que ser muito sincero, eu falo isso muito com os meus filhos. A droga não é ruim. O problema é o que ela causa. Né? Ela libera tamanha cascata de liberação de hormônios de prazer, que é óbvio que vai causar vício. Né? A alimentação pode ser um vício assim também, porque ela também atua na zona de prazer no nosso cérebro. A gente precisa respeitar e entender. Pois bem, a atividade física. Maíra, você já falou que exercício não resolve. Não vou fazer. Não é o exercício sozinho, isolado, mas é o comportamento ativo. Vou dar um exemplo para vocês. Não sei se vocês já repararam, mas geralmente eu faço a live em pé. É uma dica que eu dou a vocês. Por quê? Mesmo que a gente faça 1 hora de exercício, eu falo isso muito para os meus alunos. Eu tô aqui com você, tá? Isso tanto para o presencial quanto para o online que tá fazendo na casa dele, tá bom? Que é super possível, é plausível, isso tranquilamente isso acontece. Olha, você fez lá 45 minutos, meia hora, eu proponho meia hora às vezes, tá, gente? Em 30 minutos a gente já vê transformações aí, se associado a outras questões. Tá? Mas vamos lá, eu tô ali com você, você ficou comigo 1 hora, meia hora, 30 minutos, 40, não importa. Fez, bacana, na intensidade que você conseguiu, excelente, maravilhoso. Só que se você passar 2 horas sentado do seu dia, nesse mesmo dia, tá? Vamos falar no dia de treino. Treinou, passou 2 horas sentado, sem levantar, 2 horas ininterruptas. Gente, vou falar. Não fiquem chateados. Vai aumentar em 40% as chances desse tumor não ser de você desenvolver novas doenças crônicas. E esse tumor não será combatido de forma efetiva, como seria se você não permanecesse mais de 2 horas sentado ou sentada. Não fiquem desesperados. Eu não sei se vocês passam por isso de ficar mais de 2 horas sentado ou sentada, mas isso remete a um comportamento sedentário, mesmo que você faça 1 hora de exercício por dia. Ficaram chocados ou vocês já sabiam disso? Comentem aqui para mim, gostaria muito de saber disso, tá bom? Então, sim, o comportamento ativo, ele fala muito mais
né? Joga muito mais a seu favor do que apenas o exercício isolado. Tem que fazer o exercício isolado? Se você puder, sensacional. Eu estimulo meus alunos a fazerem o exercício, independente se eu estou com eles ou não, tá? Monitoro, tem condições de ser feito dessa forma. Mas que durante o dia, né? Durante o dia, esse movimento se torne uma prática. Ah, Maíra, eu tenho escada na minha casa, mas eu estou com dificuldade de subir. Calma, sobe um degrau, descansa. Sobe outro degrau, descansa. E assim, gradativamente, a sua capacidade cardiorrespiratória e a massa muscular, ela pode ser mantida e melhorada. No mínimo esforço, que seja de um degrau. Mínimo esforço se você estiver bem, máximo esforço se você estiver com dificuldade, e tudo bem, tá certo? E o que é mais sensacional? Depois desse processo, que sair da inércia é bem desafiador, vem a recompensa, porque a liberação de prazer também vem, serotonina vem para a nossa corrente sanguínea e fala assim, é como se o corpo estivesse falando para nós, tá? Eu acredito muito nisso, o corpo fala com a gente, obrigada por você cuidar de mim. Então, toma a sensação de prazer, tá certo? Então, aí, a gente já começa a desenvolver. Por isso eu tô falando a vocês, tô aqui fazendo live em pé, para estimular esse processo em mim. Passar mais de 1 hora sentado, por favor, não mais. Agora, a partir de hoje, se vocês estão vivendo isso, minha cara vai aparecer para você, levanta. Eu gosto muito de falar isso, porque acontece. Levanta, tá? Vocês não vão mais esquecer dessa parte. Pois bem, falamos sobre isso. Outro ponto importante que eu quero dizer a vocês aqui, que favorece a questão da obesidade, é a qualidade do nosso sono. Gente, não dormir é igual a engordar. Acredite você ou não. Dormir como, Maíra? Dormir, claro, naquele sono profundo, que eles chamam, né, de sono REM, que acontece em momentos diferentes para as pessoas. Então, olha só, vou dar uma dica boa para nós aqui, né? A quimioterapia, por exemplo, por conta de alguns taxanos que a pessoa tome, outros medicamentos, ela, antes da quimio, né, vocês podem se sentir um pouco ansiosos, vai ter dificuldade para dormir. Aí toma quimio, naquela noite não dorme, fica quicando, porque toma corticoide para evitar qualquer alergia, e aí fica quicando na cama, né, não consegue dormir. Aí passa, aí sim, né, porque tem corticoide, mais medicação e tudo mais, passa ali um processo de 2, às vezes 3 noites sem pegar o olho, gente. Mas não quer dizer que a pessoa está descansada, a pessoa está exausta. E aí o sistema imunológico é prejudicado. O que a gente recomenda? O que a gente busca, né? O que eu falo para os meus alunos? Um processo que se chama higiene do sono, tá? Primeira coisa, a higiene do sono, ela tá associada à atividade física? Tá. Pessoa que faz atividade física, ela tem uma qualidade de sono melhor, tá bom? Aí precisa encontrar qual período do dia é melhor, porque às vezes a pessoa fica mais elétrica pós-treino. Tá? Então, fazer à noite não é recomendado. Agora, se fizer de manhã, pode ser que ajude, tá? Aí, você faz a atividade física, aí a alimentação. A alimentação à noite, ela precisa ser favorável ao seu intestino, ao meu, ao seu, principalmente no processo, por exemplo, de quimioterapia, em que a diarreia e a constipação podem se instalar. Então, a gente precisa cuidar muito. O paciente oncológico não pode se alimentar de alimentos crus. É melhor que não se alimente. Porque se tiver ali alguma folha mal lavada, pode causar uma infecção e esse sistema imunológico está ali sendo solicitado e pode prejudicar, causando uma infecção aí por ingestão. Então, folhas verdes escuras, muito bem cozidas, muito bem lavadas, fazer essa ingestão à noite. Fazer ingestão de fibras, tudo isso favorecendo o seu intestino, porque olha só como o nosso intestino é maravilhoso. Ah, gente, a minha cunhada me elogiando aqui, cunhada é tudo, né, gente? Beijo, Aline, saudade. A Laura fez um comentário aqui, depois eu olho aqui, tá, gente? Quando a gente faz essa alimentação, o nosso intestino manda informação para o nosso cérebro liberar, vocês sabem quem? O hormônio do sono, qual é? Melatonina. É lá
que manda, né? Ele manda a informação. Só que tem outro detalhe. O nosso globo ocular, ele também manda essa informação para o nosso cérebro liberar melatonina. Por isso que escurece. Papai do céu é tão legal, gente, que ele faz as coisas muito direitinho. Quando começa a escurecer, ou seja, quando começa a diminuir a luz solar, né, o nosso globo ocular para de receber a informação de luz. Quando para de receber a informação de luz, ele manda a informação para o cérebro. Olha, cérebro, a Maíra precisa dormir. Nossa, a Maíra tomou um monte de medicação, está fazendo tratamento oncológico, vai ser difícil. Mas vamos lá, vamos ajudar. Ela precisa dormir. Se eu, Maíra, sei disso, eu vou ficar no celular até meia-noite, 1h da manhã? Eu peço para meus alunos, não pode, tá bom? Celular até 6, 7 da tarde. Ah, Maíra, preciso responder uma coisa. Responde rápido, não fica ali na tela. Porque a tela azul, a tela da TV, a tela de computador, manda informação contrária. Manda informação, Maíra, fica acordada. E aí, mesmo que o meu intestino esteja lindo, maravilhoso, mandando informação, meu globo ocular está falando, não, ela precisa ficar acordada. E fica uma confusão. Logo, eu não me preparo para o sono. E justamente é no sono que a gente tem todo o refazimento, toda a energização que a gente precisa para que a nossa imunidade se fortaleça, para que a gente tenha uma resposta ao tratamento de forma mais eficiente e também regule aqueles hormônios de saciedade e fome. Porque a obesidade, como eu disse, ela desregula. Quando eu não durmo, ela manda informação, preciso comer, porque eu só tenho fome, eu não tenho saciedade. Logo, eu não reponho minhas energias se eu não durmo, eu não trabalho bem meu sistema imunológico, tá debilitado. A minha zona ali de hormônios de liberação de fome e saciedade continua confusa e eu favoreço o meu processo de obesidade. Logo, quem venceu a luta mais esse dia? Você ou o tumor? Acredito que o tumor. Então, esse processo, claro, estou falando dentro de um processo de tratamento, mas isso se dá em qualquer momento. Tanto na prevenção, que todos nós devemos estar. Não é para ser neurótico, ai meu Deus, não quero ter câncer, não vou pensar em câncer. Não é isso. Mas como o câncer pode ser desenvolvido por multifatores, todos nós estamos em prevenção. Aqueles que foram diagnósticos estão em tratamento, né? E aqueles que estão em remissão também estão em prevenção. Prevenção de que aquele tumor não retorne ou outros novos tumores não apareçam. Então, esse comportamento do estilo de vida que eu falei para vocês, da alimentação, mas claro, de acordo e com respeito ao paciente, que eu vou dar a última dica aqui, falamos sobre a atividade física, mas não só do exercício, mas todo o comportamento ativo que pede para que a gente não fique mais de 2 horas sentado por dia, tem interferência. E a preparação, a higiene do nosso sono vai fazer com que a gente, mesmo com dificuldade muitas vezes, se coloque à disposição deste corpo que precisa repousar, precisa se refazer, ou seja, nós estaremos jogando no mesmo time, tá certo? E quando eu falo de alimentação, que eu falei que eu ia dar essa dica agora, não posso falar para o meu paciente, como eu disse a vocês, para de comer, come pouco, você está comendo porque você não tem vergonha. Gente, respeito, né? A obesidade pode ser um vício, né? Muitas vezes está associada a uma compulsão alimentar, a uma fuga, que nada mais é que a busca por um prazer que ela não está encontrando em outro lugar. A gente precisa respeitar. E não adianta querer tirar, a gente tem que transformar significados. Então, o que eu falo para os meus alunos? Olha, eu sei, tá difícil, eu te entendo, mas vamos lá. Eu até falei isso outro dia aqui para vocês, com a vontade do doce. É a mesma premissa. Tá precisando se alimentar? Ok.
Não vou falar para o teu cérebro não comer, porque ele não vai processar dessa forma. Busque ingerir primeiro a proteína. Ingira primeiro a proteína. Carne vermelha não é recomendado neste momento de tratamento, ok? É uma carne muito pesada, ela tem algumas questões tóxicas, podem alimentar esse tumor, tá? Vamos ingerir uma proteína, nem que seja um suplemento alimentar que tenha proteína, tá bom? E aí, quando a gente ingerir proteína, aguarde um pouquinho. Veja como isso vai trazer saciedade a você. Mesmo que os seus hormônios que a gente chama, grelina e leptina, tá bom? São os nomes das pessoas que trazem informação para nós de fome e saciedade, né? Chamo de pessoas, esses hormônios. Mesmo que esses hormônios estejam desregulados, a proteína, ela tem um fator importantíssimo, porque ela não digere rápido. A gente fica ali, ela tem moléculas mais densas, então ela não quebra rápido, ela não vai para a corrente sanguínea assim como fonte de energia rápida. Ela demora mais a digerir. Isso promove no nosso organismo a questão da saciedade por mais tempo. E aí, mesmo que você queira comer algo depois, a quantidade naturalmente, sem que você se esforce, se sinta punido, porque as pessoas associam a diminuição de alimentação com punição. Não tem nada a ver, né, na verdade, mas psicologicamente, por várias questões que eu não vou conseguir abordar na live de hoje, mas posso abordar mais na frente, ela associa isso como uma punição e a alimentação como uma compensação de algo que ela está precisando ter ali como fuga. Então, quando a gente não inibe a pessoa, mas só direciona a ordem das coisas, fica muito mais leve, fica muito mais fácil essa diminuição, né? Reajustar o relógio biológico. Exatamente, você começa a trabalhar a seu favor. Você vai falar assim, tudo bem, tô com fome, tô entendendo aqui, respira, né? Respira, vai dar tudo certo. Vou fazer o que a Maíra falou, vou ingerir primeiro a proteína e vou dar um tempinho. Vamos ver o que dá. Tô ansioso, tô ansiosa, preciso comer. Só ingere a proteína, é só isso que eu te peço. E aguarde, tá? Naturalmente, isso tende a diminuir. Com muito carinho, com muito respeito, que é super importante isso, tá bom? E aí, como que a gente pode, né, pensar? Então, a obesidade é um problema, né, que ela alimenta o tumor, ela favorece o ambiente tumoral, ela fala, sim, tumor, fica aqui comigo, eu gosto de você, vamos trabalhar juntos, tá? Porque é isso que a obesidade faz, tá bom? De uma forma assim mais lúdica, mas é assim que a obesidade faz. E o tumor fala, bacana, vem a droga, vem a quimioterapia, venha tudo que você mandar, vou conseguir ficar vivão aqui, porque o ambiente está propício a mim, tá? Quando a gente trabalha na contramão da obesidade, que é o estilo de vida que traz para nós um significado de, peraí, eu não posso favorecer o tumor, né? Eu já tô tomando um monte de medicação, eu tenho que ir na direção, né, que me favoreça e não que me prejudique. Ou se eu não tô ainda tomando medicação, se eu tô em prevenção, peraí, eu não quero desenvolver essa doença que é tão desafiadora. Eu quero me preocupar com outras coisas. Então, eu não quero ter a doença de novo e nem quero ter a doença a primeira vez. Tô em prevenção. Então, o que eu posso fazer para prevenir? Mudança do desenho da nossa vida. Desenhar de uma maneira muito mais criativa e muito mais leve a nossa existência aqui, que é, eu tô dando 3 dicas aqui, existem outras, mas hoje eu quero dar essas 3 para vocês. Primeiro, a questão da alimentação. Vamos buscar, sim, ingerir proteína primeiro, antes dos demais alimentos, principalmente à noite, tá bom? Né? Se à noite vier aquela fome avassaladora, pense nisso. Durante o dia, na hora do almoço também. E se for a uma festa, né? Se alguém for te convidar, for o seu aniversário, faça a mesma coisa. Com relação ao doce, vai te ajudar muito. Porque o açúcar é combustível para o tumor. E a gente não tá aqui a favor de tumor, eu tô a favor de vocês, tá bom? Segunda coisa, atividade física. Atividade que você permaneça em atividade ao longo do dia. Ficando o quê? Menos de 2 horas sentado por dia.
Não pode mais que 2 horas sentado por dia, isso não podemos admitir mais, tá certo? Fazer exercício físico regularmente, de preferência todos os dias. Eu gosto sempre de falar, toma banho todo dia? Espero que sim. Toma. Então tem que se exercitar todo dia. Tem que? Ninguém tem que nada, mas se você se exercitar, vai ser melhor para você. Por quê? Porque o exercício, ele manda a informação para o tumor o quê? Ó, eu tô retirando essa inflamação daqui, porque sim, o exercício tem esse poder. Tô retirando essa inflamação daqui, logo não vai dar mais para você ficar. Sinto muito, você vai ter que se retirar. E aí, quando você toma a medicação tem um potencial mais efetivo naquele tumor, tá bom? E qualidade do nosso sono, se preparando para o dormir, ingerindo folhas verdes escuras, cozidas, quem tiver em tratamento, tá bom? Cozidas, muito bem lavadas, ingestão de proteínas leves, um peixe ou até um frango, ovo cozido, tá? Por favor, ingere, e se der muita fome, toma um iogurtinho de proteína, trabalha essa questão e vamos buscar a saciedade. Mas qualidade do sono, tira a tela se tiver com processo de insônia a partir das 6, 7 da noite. Parece impossível, mas não é. É pelo teu bem-estar. E permita que essa melatonina, que é produzida ao escurecer, que teu globo ocular começa a ver escuridão, se coloque à disposição dela e permita-se dormir. A gente está falando, chás também auxiliam na higiene do sono. Também alguns chás ajudam. Chás, né, de melissa, chás de camomila, acalmam. E aí permitem que você se coloque num sono, porque você tem que entrar no sono REM, que é aquele sono profundo, para ter todo o refazimento, né? Então, por ser quentinho, a temperatura também ajuda bastante, é verdade. A Aline está falando aqui que ajuda a acalmar, ele causa uma vasodilatação, tem todo um processo, né, que ajuda a gente. O que é vasodilatação? O sangue começa, tem mais espaço para o sangue passar, porque as veias elas aumentam, as artérias também, e ali você tem um processo tanto de serenar, os hormônios começam a circular de uma maneira muito mais livre, tá certo? E para você que está com dúvida, ai Maíra, será que eu estou obeso ou obesa? Como eu faço esse controle que está à distância? É simples. Pega uma fita métrica, tá bom? Dica final. Fita métrica, passa ao redor da sua cintura até a sua cicatriz umbilical, tá bom? Ali onde tem o umbigo. Faz essa circunferência e mede. Se você, menina, tiver com uma circunferência maior ou igual a 80 centímetros, precisamos diminuir essa circunferência, ok? Porque aí a gente tem um problema de obesidade e outras doenças, principalmente no caso de câncer, que a gente precisa observar. Temos que diminuir essa circunferência para menor ou igual a 80 centímetros apenas, ok? Como a gente vai fazer isso? Uma das técnicas é essa que eu uso no meu programa, tá bom? Mas calma, vai dar tudo certo. Tá bom? Vamos dar o primeiro passo. Primeiro temos consciência se precisamos ou não. Meninos, se essa circunferência for maior que 90 centímetros, então a gente precisa controlar a partir daí, né? Aí faz um marco. Olha, hoje, né? Hoje, 14 de outubro, eu medi minha circunferência. Ela tá lá, sei lá, 92, 94, não importa quem. Vou usar essas estratégias, vou me manter mais ativo, mais ativa, não vou ficar tanto tempo sentado. Ah, Maíra, mas eu tomo aqui e fico horas ali. Eu sei, às vezes precisa. Mas se você falar com a enfermeira, eu já vi isso, tá? Porque aqui às vezes dá muito sono, fica um pouquinho em pé, elas colocam, elas ajudam, mesmo com pique, mesmo com catéter, é possível ficar um pouquinho em pé, tá bom? Mas se não der, sem problema, o resto do dia a gente tenta fazer o que pode. Tá? Se não der para ficar em pé, que pelo menos se movimente mesmo sentadinho quando estiver mais prostrado, mas não fique parado, tá? Então, fez isso, marca e começa nesse incentivo na direção, né, de buscar saciedade com alimentos como a proteína e outros, né, verduras, oleaginosas. Procurando uma nutricionista oncológica vai te ajudar super, porque eu não posso prescrever dieta, mas posso dar dicas, mas procurar uma nutricionista vai te ajudar bastante. E buscando dormir, tá?
Tudo isso vocês vão observar. Dali 4 semanas, meça novamente e vamos acompanhar essa redução, tá? É possível você fazer isso aí da sua casa. E se vocês precisarem da minha ajuda, eu tô aqui para esclarecer o que for necessário. Tá certo, gente? Então hoje acho que a gente aprendeu um pouquinho sobre o porquê que engordar faz tão bem ao tumor e a gente não pode jogar nesse time. Tentei trazer aqui para vocês estratégias práticas para que vocês possam utilizar agora mesmo, né, para trabalhar aí na direção do próprio tratamento, né? Eu agradeço demais a participação de vocês. Eu quero só ver aqui que a Laura fez um comentário, se vocês me permitem, lá no começo, achei. Tanto que a maioria das pessoas que faz cirurgia bariátrica e não cuida da mente, volta a engordar. É verdade, Laura. Nossa, tô com uma amiga que fez recente a bariátrica. E aí a gente vai acompanhar, vamos ver como vai dar. Eu tenho 2 alunas que fizeram bariátrica e perderam 50 quilos. E aí eu vou falar isso pra vocês. A mais velha, que é a mãe, não voltou a engordar, mas apresentou um melanoma importante ali, né? E vocês sabem que melanoma, né, o câncer de pele pode dar metástase no cérebro, a gente precisa ver. Mas o que o médico relatou a ela? Que como ela mudou, né, ela fez a bariátrica, tá? Depois desenvolveu, a gente já estava juntas depois que ela descobriu o melanoma. O médico disse a ela que graças ao estilo de vida que ela estava apresentando, que ela tinha reduzido, né, a alimentação dela tinha sido totalmente modificada, ela estava na prática constante, isso com 70 anos, tá, gente? Não é pouca coisa não. Aquele melanoma, ela só precisaria retirar, não ia precisar de fazer mais nada. Mesmo num processo de envelhecimento que acelera essa proliferação da célula tumoral. Então você vê, tem resposta positiva e a gente juntos. Eu tô aqui para ajudar vocês nisso, tanto para diminuir os sintomas, quanto para trazer qualidade de vida, mesmo no diagnóstico de câncer. Tá bom, gente? Então eu agradeço demais vocês, lembrando sempre que o ser humano, ele é sempre maior que o diagnóstico, e é nessa direção que a gente tem que ir, buscando sim vida saudável, mesmo dentro desse desafio que é o câncer, que eu tô junto com vocês para que a gente viva da melhor forma possível. Tá bom? Então espero que todos tenham uma ótima noite. Agradeço demais, né? Essa live, ela vai ficar salva, ela não ficaria, mas essa semana ainda vou deixar salva. A partir da semana que vem, apenas 2 lives eu vou deixar salva, as outras eu espero por vocês, tá bom? Então agradeço demais. A Laura falou outra coisa que quero falar aqui para vocês. Tenho familiares que fizeram, emagreceram e engordaram tudo de novo. Gente, a gente pode até falar sobre isso depois. Mas isso é um efeito sanfona perigosíssimo, Laura. Ai, espero que eles se cuidem. A Nath falou aqui pra mim, parabéns pela abordagem, muito, muito, muito esclarecedor. Nath, beijo, amor. Saudade demais de você. Que bom que você gostou da live. Então estaremos aqui amanhã, tá? Amanhã não será às 8, eita, gaguejei, perdoem. Às 8 da noite, eu vou passar para vocês o horário certinho, porque tem demanda aqui com os meninos, a gente precisa organizar, tá bom? Mas estaremos juntos e falaremos de um tema super importante para promover a sua saúde, mesmo no ambiente oncológico. Tá certo, gente? Ótima noite, se cuidem e chega de tela por hoje. Vão dormir. Beijos. Tchau, tchau.